1 João, capítulo número 4, verso número 15 ao 21, diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade ou no amor, não há temor, antes a perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: que ama a Deus, ame também o seu irmão. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, neste momento irei ministrar a tua santa e poderosa palavra. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que essa palavra seja ministrada da maneira que tu bem queres. Santo Espírito, fale comigo, fale ao meu ouvido, à minha mente, ao meu coração, para que eu possa ser nessa manhã instrumento nas tuas mãos, como esse microfone é na minha. E que essa palavra possa entrar no mais profundo na alma do espírito de cada um que está aqui, aqueles que estão nos vendo e nos verão, e faça a morada necessária. Espírito Santo, tu és o Senhor dessa casa de oração, faça o teu agir. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. Como confesso que sou de Jesus? Você pode repetir comigo? Como confesso que sou de Jesus? Há um rito de entrega à vida a Jesus no nosso meio evangélico, e tem que, a gente às vezes negligencia isso também, né? Eu acho que isso é saudável. Tem que haver o apelo, sempre tem que haver o apelo, né? O irmão Davi outro dia passou: a gente tem que fazer mais apelo, e eu concordo com ele. Então a gente faz o apelo, a pessoa levanta a mão, vem até a frente da igreja, ou se estiver numa praça assim por diante, e confessa o Senhorio de Jesus. Ali nós falamos que aquela pessoa aceitou a Cristo como Salvador. Mas será que confessar a Cristo como Salvador é somente esse ato de confessar em público que é de Jesus? Será que confessando o Senhor em público a minha vida está resolvida? Eu já tenho crédito no céu, comigo está tudo certo, eu já sou salvo por esse ato? Será que é desse jeito? Será que caminhando desse jeito, confessando ao Senhor, num ato público, num culto ao ar livre, ou num culto numa casa de oração, em alguma festividade, chorando, entregando ao Senhor a nossa vida, será que é somente este passo que eu devo tomar? É isso que a palavra nos fala que devemos fazer? Então é nesse ambiente hoje de reflexão da palavra de Deus, é que eu quero nesta manhã falar com os irmãos. Amém? Eu posso até confessar o Senhor como Salvador, mas eu tenho que ter uma vida com Deus. O primeiro subtema dessa mensagem é o perigo que nós temos de confessar e mesmo assim ser um escândalo para o Evangelho. Eu confesso que o Evangelho faz parte da minha vida, mas a minha vida não confessa que eu sou do Evangelho. Vocês estão me entendendo? Eu confesso que sou do Evangelho, mas a minha vida é escândalo para o Evangelho. O que a palavra do Senhor fala sobre isso? Abra comigo em Mateus, capítulo de número 18, no verso de número 7. Mateus 18, verso número 7. Vamos ler do 1 ao 7, amém? 1 ao 7 para a gente saber o contexto. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus chamando uma criança, pôs no meio deles,
E disse: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim me recebe, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um molde de azeite, e submergisse na profundeza do mar. Verso 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem, porque o escândalo vem. Jesus está falando das crianças, e delas são o reino dos céus. Se nós não formos humildes como elas, não herdaremos este reino. Se não formos simples como ela, inocente como elas, nós não herdaremos o reino dos céus. Só aí dá uma pregação de mais de 2 horas. Mas não é isso que eu quero me atentar. Ele fala que qualquer um que escandalizar esses pequeninos. E quando a gente vê essa passagem de pequeninos, não é só os pequeninos crianças, mas é todos aqueles a qual tem ao nosso redor. Se nós escandalizarmos o mundo com amor, ok. Fiz um bem para alguém e as pessoas ficaram espantadas com aquele bem. Deus não vai te julgar, Deus vai lhe abençoar. Eu estou lhe dizendo aquele escândalo que é escândalo. Eu confessei o senhorio de Jesus, mas a minha vida, ela tem se tornado escândalo no lábio dos outros. Eu faço o bem para todos, mas para minha família, eu não consigo fazer o bem, eu não olho com olhar. Eu como pai, eu tenho a função de educar os meus filhos. Às vezes passar a mão na cabeça e às vezes pegar um chicote. É difícil para um pai ou para uma mãe hoje em dia educar um filho corretamente. Mas eu falo para o Lucas, falo para os pequenos. Toda correção é feita com amor. Porque eu amo demais, dou minha vida por eles. E quando este homem, ele dá tudo para os outros, mas para de casa não faz nada. Quando essa mulher, ela é sorridente para todos, mas dentro de casa é uma pessoa amargurada, rancorosa, arruma encrenca com tudo, ou esse homem arruma encrenca em tudo quanto é lugar. E vira e mexe, a pessoa fala, mas fulano não é crente? Falando de você. Mas como é crente agindo com essa injustiça tão grande? Escândalos, meus irmãos. A palavra fala que aqueles que cometem esses escândalos, melhor lhe fora colocar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar ao mar. E ele segue falando depois, se o seu olho lhe fizer pecar, arranque-lhe fora, e assim por diante. É uma passagem um tanto quanto pesada essa. Sabe por que é uma palavra um tanto quanto pesada? Porque é extremamente sério. A gente professar o senhorio em Jesus Cristo, ser chamado cristão. Sabe o que quer dizer cristão? Um pequeno Cristo. E ter uma vida de escândalos. Ah, pastor, vira e mexe, eu cometo algum erro. Eu também cometo, filhos. Não é isso que eu estou falando. Vira e mexe, a gente fala o que não deve, né? Eu compreendo tudo isso, e eu não vou ser hipócrita em relação a falar sobre isso. Mas o escândalo não é uma vez, o escândalo é uma vida de escândalos. A palavra fala que quando a gente aceita o senhorio de Jesus Cristo, a gente tem que fazer uma conta para ver se realmente a gente vai estar decidido a servir ao Senhor como deve seguir. É como um homem que vai construir uma grande obra, ele tem que fazer as contas para ver se ele vai conseguir terminar aquela obra, para que ele não conseguindo, passe pessoas em frente àquela obra e zombe. Ele está querendo falar sobre isso, meus irmãos. A palavra nos fala que nós estamos ao redor, tem uma nuvem de testemunhas. É ou não é?
pessoa pode ter qualquer tipo de religião, ninguém fala nada, mas se você falar que você é crente, serve a Jesus, aí se sair um palavrão dos seus lábios. É ou não é? Porque as pessoas têm aquilo, se fulano é de Cristo, ele tem que ser diferente, ela tem que ser diferente. Então eu confesso ao Senhor, não só quando eu aceito ao Senhor aceitei ao Senhor naquele grande dia, mas eu aceito ao Senhor quando eu não sou escândalo para ninguém. Ao invés disso, eu sou uma pessoa que com os lábios fechados, eu professo que sou de Jesus. Vocês estão me entendendo? Segundo subtema, o perigo da religiosidade. Mateus 23, verso de número 1 ao verso de número 12. Essa é uma classe de religiosos na época de Jesus, que aos nossos olhos eram pessoas que tinham crédito com Deus. Os fariseus eram uma classe religiosa que cumpria com a lei mosaica, e eles eram também os acusadores sobre aqueles que não cumpriam. Eles se achavam uma raça superior às outras. Os escribas eram aqueles que faziam cópia da lei mosaica, e de tanto fazer cópia, eles eram doutores na lei. Eram pessoas que aos nossos olhos seriam pessoas de Deus, pessoas que falam bonito, pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente. Colocando no contexto de hoje, existem muitos fariseus e escribas no meio da igreja, muitos que se dizem santos, que se dizem irrepreensíveis, que se dizem homens e mulheres que conhecem mais do que todos, e eles acham que têm o poder de julgar e apontar e assim por diante. Não reconhece jamais os seus erros, sempre há os erros dos outros. E a gente, ao estudar a palavra, ao crescer na fé, a gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar uma pessoa religiosa, porque Deus teve infinita misericórdia da prostituta, mas Ele não teve um pingo de paciência com os religiosos. Quer ver comigo? Olha que a palavra nos diz, Mateus capítulo 23, do verso 1 em diante. Esse contexto que eu falei dos religiosos, os religiosos hoje em dia, olha o recado que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Falam que é a verdade, mas a verdade não está nele ou nela. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, são aquelas fitas que colocam na cabeça com os versos, com os salmos, e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, igrejas, e as saudações nas praças, ou serem chamados pelos homens de rabi, rabi de mestre, mestre. Vós, porém, não queirais ser chamado de mestre, rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, a Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, porém o maior deles vos será vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado,
e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha o verso 13. Mas há de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vos entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Depois, irmãos, em casa, leio até o verso 39, que ele está falando um monte aqui desses camaradas. Ai de vós, religiosos, pois que fechais os homens o reino dos céus. Palavra dura essa. Que palavra dura essa. Imagine Jesus olhar para você e falar assim: olha, seu religioso, sua religiosa, você prega uma coisa que não vive. Você empeçais, não entra no reino dos céus e não deixa ninguém entrar. É perigoso, filho, a gente se exaltar. Tome cuidado com isso. Quanto mais o Senhor nos dá em conhecimento e sabedoria, mais humildade eu devo ter. Tem muita gente, filhos, que se acha crente. Tem muitas pessoas que se acham fiéis, que olha para o outro com olhar de superioridade, com altivez, que não serão salvos. A palavra nos fala, e o Senhor nos fala que naquele grande dia, virão pessoas do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa, e os filhos do reino ficarão de fora. Ah, meu querido, coisa dura é o julgamento, coisa dura é o juízo. Religiosos, tomem cuidado, quando não reconhece os seus erros e as suas falhas. Na caminhada da fé, vira e mexe, eu estou me consertando, e muita coisa tem que melhorar. Acham que confessam Jesus, mas estão negando Jesus com as suas práticas. É muito sério isso, meus queridos. Eu acho importante a gente ter reverência ao Senhor, por isso que a gente vem sempre de terno, às vezes de gravata, às vezes não, mas não é terno que prega, amém? Não é terno que dá testemunho. Ainda que eu não tivesse de terno, mas se o evangelho está sendo ministrado da maneira correta, é o que importa. Reverência na casa do Pai é necessário. Se até hoje, no nosso contexto jurídico, está aqui alguns advogados, nosso irmão Marcelo é advogado, você pode ir de bermuda em frente a um juiz? Você tem que ir bem vestido, em frente a um juiz, imagine para Deus. Então você tem que estar bem vestido, sim, com pudor. Mas há uma distância grande disso para a religiosidade. Terceiro e último subtema. Eu confesso que sou de Jesus e tenho uma vida com Jesus. Cabe eu julgar os outros? Cabe eu julgar que esse é de Deus, esse não é de Deus, esse é macumbeiro, esse é feiticeiro, esse daí vão tudo para o inferno. Esses dias eu vi uma mãe de santo lá de Salvador, a top, falando, uma senhoria. A gente sabe que a fala é uma coisa e a prática é diferente. Mas a mulher falando sobre amor, falando sobre confraternização, sobre união, eu olhei para aquilo e falei, né, essa mulher é crente. Crente. Olha o que a palavra nos fala. Romanos, isso é muito sério. Capítulo número 2, são duas passagens um pouco extensas, mas a gente tem que ler, para a gente entender. Romanos, capítulo número 2, do verso 1 ao verso 16, diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas,
Porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro? Pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás ao juízo de Deus? Ou deprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra em corrupção. Olha que interessante, a saber, a vida eterna aos que perseverança em fazer o bem. Olha lá, procuram glória e honra em corrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha que presta atenção no verso 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são da lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente ao seu consciência e aos seus pensamentos, que acusando-os quer defendendo-os. Verso 16: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Meu Deus, que Paulo está falando aqui para os irmãos de Roma. Existe um povo aí em Roma que são gentios. Quando ele fala gentios, é um povo que não aceitou ainda Jesus Cristo, ok? Povo gentil, um povo ainda que não teve o conhecimento da lei. Mas essas pessoas, tendo a consciência da lei, sem saber que está cumprindo a lei, eles são da lei. Sério isso? Interpretando tudo isso, aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, mas são pessoas que são pessoas boas. Tem ou não tem? Tem aquele pessoa que, pastor, só falta ser crente, porque faz. Quem disse que ele não é crente? Quem disse, filhos? Quem disse? É isso que Paulo está falando. E quem há de julgar é Deus naquele grande dia, ao revelar os corações. Tem pessoas que pode causar para nós até inveja, de tamanha coisas boas que fazem, mas não estão no nosso ciclo de amizade, nem num contexto chamado evangelho, mas tem ajudado tanta gente. O que é o melhor, pastor? Essas pessoas conhecer Jesus, isso é o melhor do mundo. Mas Deus analisa o contexto da pessoa, o contexto que ela viveu, os escândalos que ela presenciou. Deus leva em consideração aquilo que a gente não enxerga, meus irmãos. E tem muitos que morrem aí, sem supostamente professar Jesus Cristo como Salvador, estão na glória do Deus eterno. Sabia disso? Por isso a gente tem que parar de julgar. Ih, fulano morreu. Ih, esse. A gente não sabe no último fôlego de vida. A gente não sabe depois da morte, nesse momento entre a morte e a vida. Filhos, a gente não pode julgar. Quer dizer então, pastor,
Ah, o senhor está me dizendo então que não precisa servir ao Senhor para ser salvo? Não é isso que eu estou dizendo. Se vocês estão ouvindo aqui é porque a revelação foi até vocês, amém? Simples assim. Revelação do Evangelho. E é impossível o Evangelho ser revelado para mim e para ti e a gente não se apaixonar por Jesus. É impossível. Eu vou falar um negócio muito sério aqui. Eu, André Alcova, eu não sirvo Jesus por causa do céu. Eu, André Alcova, eu não sirvo Jesus por causa do céu. O céu é um bônus. Eu sirvo Jesus porque eu amo Jesus. Amém. A gente tem que servir Jesus porque a gente ama Ele. Eu não creio que todo mundo vai ser salvo, não é isso? Tem muita gente no inferno, o inferno existe. Tem muito que se diz crente que estão lá no inferno, porque usurparam da fé, manipularam as pessoas, conhecendo a palavra. Eu sirvo ao Senhor Jesus, porque eu sei que a melhor coisa que existe é servir ao Senhor Jesus. Melhor coisa que existe é servir ao Senhor Jesus Cristo. Que os irmãos compreendam essa verdade, que não cabe a nós julgarmos ninguém, é levar o Evangelho para as pessoas, não às vezes num proselitismo religioso de falar, aceita Cristo e não vai para o inferno. Não, é com a minha vida que eu faço as pessoas aceitar o Cristo que eu sirvo. Amém, meus queridos. Amém. Eu professo a Jesus, meus irmãos, com a minha vida. A minha vida é um professar de Deus. Toda vez que eu ouço a palavra, que eu aprendo da palavra, eu cresço espiritualmente. Eu tenho que deixar que essa metanoia aconteça na minha mente. E eu deixe de lado todo tipo de amargura, deixe de lado todo tipo de religiosidade. Ah, eu nasci católico, vou morrer católico. Ah, eu vivi crente no meio pentecostal e aprendi isso, eu acho que isso é certo. Às vezes a vida inteira que você aprendeu está errado. Sabia disso? Tiago fala que a verdadeira religião é ajudar os órfãos, é ajudar os pobres, é ajudar aqueles que precisam ser ajudados. Essa é a verdadeira religião do Evangelho. Você pode ser PhD, você pode ter curso de divindade em teologia. Se tu não olhar com olhar de compaixão para um morador de rua, você é religioso. E o juízo pode vir sobre a tua vida. O Evangelho é uma vida. O Evangelho é professar com os lábios e viver a vida. Professar com os lábios e não viver uma vida no Evangelho, mas viver uma vida de persuasão maligna, viver uma vida de manipulação, viver uma vida de juízo, de julgamento, viver um caminho rumo ao inferno. Eu confesso que sou de Jesus, no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, na minha casa de oração, na minha família, com os meus amigos. Quando eu vou no campo de futebol, eu professo que sou de Jesus. Não é? Pastor Alcova, você vai ver o seu time voa, meu time bom, desse jeito santo. Esse dia fui eu e o Isaaczinho, a família. Não é? Mas lá eu sou de Jesus também. Tem um filme para ver, tem filme que compete a nós vermos? Sim, outros não. É óbvio. Eu não estou pregando aqui, a libertinagem, filhos. Ali, né? Ponderações, filhos. Uma coisa é ser religiosa, outra coisa é ser de Jesus. Você ir em tal lugar, depende do lugar. Eu já fiz um casamento ecumênico, eu e o padre. Porque o marido era católico e a mulher evangélica. Aí estava confusão entre os dois. Era amiga do Vitalzinho, aí fui eu e o padre fizemos lá a cerimônia.
Agora tem situações e situações. Sabe quem vai dizer o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer? O Espírito Santo de Deus. Você sabe quando você está errando. Você sabe quando você está passando do limite. Aí alguém vai falar para você que você está errando, você já está sabendo, ó, faz tempo. É ou não é? As pessoas quando falam assim, não deve ser religioso, aí coloca para o outro contraponto, né? Vai para outra extremidade. Já que não vai para ser religioso, então vamos curtir a vida. Vamos beber todas e vamos fazer porque Deus é misericordioso. Presta atenção que eu vou falar, filhos. Aqueles que assim aceitou o senhorio de Jesus Cristo e teve a oportunidade de ser a habitação do Espírito Santo de Deus, jamais vai contaminar esse corpo porque ama Jesus. É amor, filho. Eu, André, não sirvo ao Senhor por causa do céu, mas eu amo o céu. Eu não sirvo a Jesus com medo do inferno, porque eu não tenho nada de inferno na minha vida. O inferno não diz nada para mim. O que eu quero é agradar o meu Senhor em todo tempo. O que eu quero que Ele ser apaixonado cada vez mais por Ele e pela verdade dEle. Se coloque em pé nesse instante. Os irmãos têm reparado que toda oração que eu faço junto com os irmãos, eu falo assim: Senhor, nos dá a consciência do Evangelho. É ou não é? Nos dá a consciência do Evangelho. Porque quando eu tenho a palavra cravada no meu coração, eu sei como eu devo confessar ao Senhor Jesus. Eu sei como devo me portar nas situações. Eu sou sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quando eu aparto-me do mundo e venho para o reino dos céus, me torno um soldado valente do reino. E aí Deus me usa, Deus te usa. Você é luz aonde passa. Quando eu confesso, Deus querido, você não sabe o poder que há no Evangelho. O poder que há num conselho que você dá para uma pessoa. É que a gente não acredita mais nisso. Quando você aconselha uma pessoa dentro do Evangelho, há poder espiritual nisso. Sabia? A ação de Deus nisso. Os anjos trabalham ao nosso favor quando a gente age desse jeito. Vamos confessar Jesus. Feche seus olhos. Eterno Deus, amado Pai, eis aqui a vida dos meus amados irmãos, aqueles que estão nos vendo através do Facebook, esses que estão presentes aqui, esses que nos verão. Ó eterno Deus, faça o teu agir e o teu operar. Faça o teu agir e o teu operar no nosso meio. Que nós venhamos confessar o teu senhorio. Que nós venhamos confessar quem tu és. Que nós venhamos em todo tempo professar que somos de ti, não somente com palavras, mas com a vida. Nos ensina a jamais ser escândalo para os pequenos, jamais ser escândalo para o meu irmão. Ensina-me a caminhar na verdade e pela verdade. Mais vale, Senhor, uma dura verdade do que uma doce mentira. Mais vale caminhar na verdade. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus.